Gravando esse vídeo ontem, mas para vocês é hoje, porque ele será postado para mim amanhã e você visualizará hoje. Então, o Ivan de ontem correu 5 km e agora começou uma chuva, mas como eu tô com a capinha eu consigo gravar. Nossa, parece que eu lavei minha alma. Ao contrário dos outros dois RPs, né? 21 minutos, depois 20 minutos e 25 segundos. Não consegui bater. Então, digamos que esse é meu terceiro melhor tempo. 21 minutos, 21 segundos. Não sei se é porque eu corri em um lugar diferente, em termos de tempo room, que é manter uma certa constância para fazer o melhor tempo. Não sei. O fato é que eu tô desde terça-feira entrando nas redes sociais pelo computador, dentro do escritório, apenas uma vez por dia. Nada de telefone em transição de um cômodo para o outro, de um lugar para o outro. Nada de ficar verificando. E a meta é fortalecer os relacionamentos e dar uma melhor atenção para as pessoas ao meu redor. E de fato, tá acontecendo. Tive excelentes conversas com uma pessoa que eu conheci recentemente, intelectualmente acima, e talvez se eu não tivesse dado a atenção, eu não teria recebido. Enfim, tô contente com essa pequena amostra do Ivan de 2026, digamos que dando as caras e comendo pelas beiradas até que ele me consuma por inteiro. E é isso, domingão, pra vocês segunda-feira. Desejo uma boa semana a todos, bons estudos e menos tempo na rede social. Valeu! Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tenho estado meio sumido devido a alguns motivos de mudança profissional. Posso gravar? Posso falar aqui? E como vocês estão ouvindo, né? Agora eu não sou mais um mero dono do meu próprio lar. Acho que agora eu sou um hóspede. Bom, como vocês podem ver aí, eu resolvi me ausentar ainda mais das redes sociais, mas não de uma forma totalmente radical como algumas pessoas fazem e depois voltam, mas eu notei que eu tinha começado a me ausentar aos poucos. Eu tinha uma média de, não sei, 1 hora por dia de redes sociais, depois eu fui baixando essa média para 40 minutos, depois eu fui baixando essa média para 30 minutos e da semana passada para cá eu resolvi que eu iria entrar nas redes sociais apenas de forma usual, digamos assim, sentando aqui no escritório. Bom, o escritório que eu falo é a minha mesa no meio da minha sala, que a sala também é junto com a cozinha, mas de uma forma em que eu use as redes sociais sem me sentir usado. E como vocês viram aí no começo do vídeo, abrindo um parênteses aqui, nossa, depois que eu terminei essa corrida, começou a cair uma chuva, e aí depois eu fui de moto e eu levei um casaco, levei uma toalha para me secar. Mas, cara, eu não coloquei o casaco, não me sequei com a toalha, coloquei um Guns N' Roses para tocar e peguei a moto e vim, sem correr muito, mas nossa, cara, eu senti a minha alma lavada
quando o Slash começou com a guitarra tocando aquele solo bem conhecido. Eu acho que é esse um dos meus prazeres, fecha aspas. Eu resolvi fortalecer um pouquinho mais as conexões, usar de forma muito esporádica o telemóvel, e não nesses momentos de transição de um lugar para outro, fila de algum lugar, no meio do almoço, enfim, sem que essas coisas me façam me sentir consumido por excesso de informações que o mundo nos tem oferecido. E tem me feito muito bem. Eu sinto que eu já havia sentido há algum tempo, mas eu acho que de acordo com que a gente vai tendo uma certa, eu não gosto dessa palavra, mas uma certa consciência daquilo que a gente está fazendo, a gente começa a ter um pouco mais de atenção naquilo que a gente se propõe a fazer. E isso eu tenho reparado aqui nas minhas leituras, até no chato do meu gato que não para de miar, mas é isso. Então eu tenho notado uma certa atenção a mais. Eu tenho notado que as pessoas, talvez elas não entendam nitidamente que elas estão sendo mais ouvidas por alguém, mas eu sinto que elas sentem isso. E eu conheci uma pessoa recentemente e que eu relatei a essa pessoa baseado na atenção que ela me deu e no entendimento de uma certa profundidade no assunto que a gente conversou. Eu relatei um pouquinho sobre isso. Eu senti um certo entendimento com pouca idade que essa pessoa tem. E talvez eu esteja associando essa certa ausência de divisão atencional com o fato de alguém estar compreendendo uma certa profundidade de assunto, talvez até por uma atenção maior que eu esteja dando nessa conversa e sendo devidamente recompensado no ponto de vista atencional. Talvez eu esteja colocando um placebo no meio, sei lá. O fato é, eu sinto mais uma vida real acontecer. Eu tenho sentido mais cores, e não do ponto de vista literal, apenas no mundo. Eu sinto com que eu esteja caminhando de uma perspectiva verossímil, diferente do mundo. Tipo, as pessoas ao meu redor andando rápido, ansiosas. Eu tinha visto isso ontem, nitidamente, quando eu saí, sei lá, 30 minutos depois do meu horário, e as pessoas acharam totalmente fora do ritmo. Tipo, por que você tá saindo depois do seu horário? A gente doido pra sair, mas, tipo, você entende? Tipo, parece que para as pessoas um dia de trabalho é algo tão custoso do ponto de vista de percepção de esforço, que elas querem o tempo inteiro fugir para algo que na percepção delas é confortante. Ou seja, talvez a internet, talvez coisas de rápida recompensa mais fácil, e que quando elas têm que fazer um esforço a mais
bastante custoso. Deixa eu colocar ele dentro do quarto aqui, cara, porque eu vou acabar perdendo a minha concentração. Não dá, Leão. Infelizmente, não dá. Entre miar lá e miar aqui, é melhor ele miar lá, que eu consigo me concentrar melhor. Parece muito custoso quando você faz algo que do ponto de vista literal, é normal, só que por você estar sendo recompensado com tanta falta de esforço, quando você de fato tem que se esforçar para algo que é o trabalho em si, se torna muito cansativo, muito chato, muito... do ponto de vista cerebral, pouco recompensador, porque você é meio que recompensado no fim do mês, né? Ou no começo do próximo mês. Você tem que trabalhar muito do ponto de vista de esforço para receber uma recompensa. Por outro lado, dentro das redes, você trabalha muito pouco e recebe muita recompensa. E eu não estou dizendo recompensa monetária, diferentemente do ponto de vista profissional. Então acaba que isso reverbera na vida real. E eu tenho sentido que para mim, eu tenho uma certa percepção de esforço dentro do trabalho, só que não se torna algo extremamente custoso para mim. Eu fortaleço relacionamentos, eu rio quando eu tenho que rir de certos tipos de assunto com outras pessoas. E isso acaba sendo um pouco agradável para mim, por mais que não seja tanto os assuntos que eu quero conversar, mas eu sinto uma maior conexão com as pessoas. Isso me deixa, de certa forma, alegre. E eu fico feliz por conta disso. E os meus estudos aqui, por exemplo, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu tô lendo A Mente Moralista, de Jonathan Haidt. Eu tô lendo Tribos Morais, A Tragédia da Moralidade do Senso Comum, de Joshua Green. E eu comecei um ensaio de John Stuart Mill, chamado Utilitarismo. E aqui ele fala sobre prazeres superiores e prazeres inferiores. O que ele quer dizer com isso? Prazeres inferiores é você comer, dormir, fazer sexo, ver um filme, coisas mais... coisas, digamos que, do nosso corpo. E ele desmistifica esses prazeres inferiores dos prazeres superiores. O que são os prazeres superiores? E que, atenção, não necessariamente quer dizer prazeres superiores em termos quantitativos sobre a quantidade de prazer que você vai sentir de forma literal, tá? Por exemplo, ele coloca prazeres superiores algo como essa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês, é classificado como um prazer superior. Uma leitura de um livro que te faz refletir, olhar para dentro como algo reflexivo, em que você se autoconhece, de uma forma em que você quer ser uma pessoa moralmente digna e agir de forma em que você pode maximizar o seu bem-estar sem que, de certa forma, tenha que prejudicar outras pessoas. Essas coisas são prazeres superiores e que não necessariamente quantitativos em termos prazerosos. E esses são os prazeres superiores. E que muita gente... eles não conseguem diferenciar uma coisa com a outra. E diferente de John Stuart Mill, Jeremy Bentham, que também que é um dos entusiastas do prazer, segundo ele, você tem que maximizar ao máximo o prazer e diminuir a dor que você sente. Ou seja,
ele meio que não tem muita distinção entre prazeres superiores e prazeres inferiores. Quem chegou com isso depois foi John Stuart Mill. Então, pro Jeremy Bentham, se fazer sexo vai maximizar o seu prazer, faça sexo. Se comer, sei lá, chocolate vai maximizar o seu prazer, por mais que a médio e a longo prazo vá te prejudicar, como isso maximiza o seu prazer, talvez você tenha que fazer. Só que talvez esses prazeres inferiores, segundo Stuart Mill, pro Jeremy Bentham, como eu tenho que tomar muito cuidado porque é muito pouco o que eu tenho estudado sobre o Bentham. Então, na minha percepção, se você tem que aumentar, se você tem que maximizar o seu prazer, por mais que seja de forma hedônica, vai te causar dor lá na frente, porque você pode ter um sobrepeso, você pode... se você se alimentar mal, isso vai prejudicar a sua microbiota intestinal, que dentro da ciência a gente sabe que é um fator de risco para depressão. Abrindo aspas aqui, eles fizeram um teste com uma pessoa e um rato, eles tiraram um pouco um pedaço da microbiota intestinal de um humano, ou seja, eles não tiraram o cocô, eles tiraram a microbiota de dentro das fezes, deram para um rato comer. Depois de um tempo, o rato começou a ter comportamentos depressivos. Então, olha como é que a alimentação é um fator para depressão em si. Então, pro Bentham, você tem que maximizar demais os seus prazeres fugindo da dor. Mas se você maximizar demais esses prazeres hedônicos, a médio e a longo prazo, você vai ter dor. Dor física, dor emocional, enfim. Já para John Stuart Mill, não. Ele separa os prazeres superiores dos prazeres inferiores e ele diz que é melhor você ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. Eu vou colocar aqui para vocês porque é realmente incrível. Vamos lá. Olha o que ele diz. Olha que raciocínio sofisticado e lindo. É indiscutível que um ser cujas capacidades de deleite sejam baixas tem uma probabilidade maior de as satisfazer completamente. E que um ser amplamente dotado sentirá sempre que, da forma como o mundo é constituído, qualquer forma de felicidade que possa esperar será imperfeita. Mas pode aprender a suportar as suas imperfeições, se de todo forem suportáveis. E estas não o farão invejar o ser que, na verdade, está inconsciente das imperfeições, mas apenas porque não sente de modo nenhum o bem que essas imperfeições qualificam. É melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. E se o porco ou o tolo tem uma opinião diferente, é porque só conhece um dos lados da questão. A outra parte da comparação conhece ambos os lados. Cara, eu quase, assim, eu sinto um prazer tão grande, eu senti um prazer tão superior no momento em que eu entendi o que ele quis dizer com isso, que eu comecei a entender que em algum momento, eu estive e eu estou um pouco mais avançado a partir da porta de entrada do cara que conhece ambos os lados. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ó, agora a gente vai ler e eu vou tentar explicar de acordo com o meu entendimento aquilo que pode ser que seja.
É indiscutível que um ser cujas capacidades de deleite sejam baixas tem uma probabilidade maior de as satisfazer completamente. O que ele quer dizer com isso? Uma pessoa que tem capacidades, talvez cognitivas e intelectuais baixas, ele tem uma probabilidade maior de se satisfazer. O meu professor uma vez disse que um paciente dele na terapia falou que ele estava passando, sei lá, num sábado de manhã, e ele viu uns caras no bar bebendo uma Heineken, felizes, sem saber que o mundo é o mundo, sem ter esse devido entendimento de como tem sido construída a fisiologia política do universo em si, e que esses caras estavam felizes ali, sorrindo, e que ele, um ser humano intelectual, diz o meu professor que muito inteligente, muito acima dos seus pares, ele sentiu inveja desses caras justamente por conta da ignorância aparente que eles mostravam ali. E ele sentiu inveja. E o que John Stuart Mill quer dizer aqui, após isso? E que um ser amplamente dotado sentirá sempre que, da forma como o mundo é constituído, qualquer forma de felicidade que possa esperar será imperfeita, mas ele pode aprender a suportar as suas imperfeições, se de todo forem suportáveis. Ou seja, por mais que partir para o lado intelectual, partir para o lado reflexivo sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre você, sobre o universo em si, seja de fato algo que vai te tornar mais pessimista, ele diz que você consegue viver com esse pessimismo desse lado da história. E se você aprender a conviver com isso, você não vai invejar o ser humano que é tolo de entendimento. E aí que ele vem com a frase célebre: é melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. Por mais que você esteja insatisfeito com o que o mundo está se tornando, você vai aprender a conviver com isso e não vai querer viver como um porco que só vive na lama, comendo lavagem e não sai dali, e que por mais que algumas pessoas tenham ali um mínimo conhecimento e que de alguma forma elas prefiram viver como porcos, segundo John Stuart Mill, conhecer em termos comparativos ambos os lados plenamente vai te fazer escolher o lado mais, digamos que intelectual da coisa. E depois de toda essa volta que eu dei, é o que eu tenho refletido sobre tudo. Sei lá quantos minutos já tem esse vídeo, mas o fato é, eu tô bem vivendo dessa forma. Acho que como eu vou fazer 27 anos em janeiro, eu tenho estado de saco cheio de muita coisa superficial, conexões rasas, devido à falta de conhecimento acadêmico, talvez. A gente vive... eu tô vindo de um país em que 53% da população em 2024 não leram um livro, ou seja, mais não leitores do que leitores. Se você olhar também o indicador de letramento científico, que eu já fiz live sobre isso no Instagram, são mais de 60% das pessoas que não conseguem ler não conseguem entender um texto um pouco mais
difícil. Acho que 35% da população não entende coisas básicas como, sei lá, bula de remédio, conta de luz. E aí linka com 3 horas de média diária de redes sociais. E isso tudo, cara, vai reverberando em seres humanos que querem viver como porcos. E, de certa forma, é até compreensível isso, dado as circunstâncias construtivas que o Brasil vai tendo. E eu acho que quanto mais você puder se diferenciar como indivíduo precioso que a sua individualidade te proporciona, acho que melhor para você mesmo. E é isso que eu tenho entendido, é sobre isso que eu tenho estudado. E vamos ver aí o que o futuro tem para me mostrar. Me mostrando isso, com certeza trarei vídeos aqui para pessoas que me acompanham. E de certa forma eu tenho estado muito feliz com essa nova versão minha mostrando sua face pela beirada. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Espero ter contribuído de alguma forma aí para a vida de vocês. Trarei novas cenas futuramente. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!